A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Então eu estava aqui, mexendo com a obra aqui, e comecei a pensar num versículo, sabe? Estou vendo se funciona, aqui se está funcionando. João 6, 41, ali logo depois do Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele traz o Sermão do Monte de uma forma maravilhosa, de onde que se nós caminharmos nesse sermão, nós cumpriremos as coisas do Senhor. São mandamentos excepcionais ali para a raça humana, né, que vão nos elevar a um nível de mediocridade a um nível de excelência. Ele traz esse ensinamento, daí ele vem falando ali para hipócritas, vós que querem tirar o arqueiro do olho do teu irmão, né, a trave do olho do teu irmão, mas não tira o cisco do teu, querem tirar o cisco do olho do teu irmão, mas não tira a trave do teu olho, porque nós estamos acostumados a olharmos para fora, olharmos ao externo, acusarmos, enxergarmos o defeito em todas as pessoas, menos em nós mesmos. E a chave não é essa. Nós não somos juízes, nós não estamos aqui para julgar ninguém, na verdade. Nós estamos aqui para um outro motivo, para nos edificarmos com a presença do Senhor em nós. Por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21, 22, 19, 21, 20, 21, 22, ele vem falando ali que quem ama guarda os seus mandamentos, e viremos a ele e nele faremos morada. A intenção do Senhor é morar no nosso coração, fazer morada no nosso coração, né? E é interessante a gente entender isso, porque lá Romanos 8,16 vai falar que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. Ele testifica com o nosso espírito, sabe? E olha, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então, no nosso espírito o Senhor faz morada. Uma sombra disso é o tabernáculo. O tabernáculo, ele era átrio, santo lugar e santo do santo lugar, né? E o nosso templo aqui, ele é corpo, alma e espírito. O corpo é como se fosse o átrio, a alma como se fosse o santo lugar, e o espírito como o santo do santo lugar. Lá no templo, tabernáculo, o Senhor se manifestava no Santo dos Santos, na Arca da Aliança, no propiciatório. Aonde o Senhor se manifesta em nós é no Espírito, no mais interno. Então é lá que devemos procurar. Por isso até que 2 Timóteo, se eu não me engano, no capítulo 4, versículo 22, vai falar que para a gente tomar cuidado com o Espírito, para a gente perceber o Espírito, né? Que o Senhor habita no nosso Espírito. O Senhor Jesus seja com o teu Espírito, né? Graça e paz, ele vai falar a graça, e que o Senhor Jesus seja com o teu Espírito. Eu acho lindo isso. E quando a gente começa a perceber todas essas coisas, a gente vê que muita coisa está ficando para fora, porque nós estamos olhando realmente pro externo e não pro interno, né? E não pro interno, porque veja bem, quando a gente olha pro interno, a gente começa a se consertar. O reino de Deus está dentro de vós. Reino é Basileia, é a autoridade do Senhor em nós, né? E o Senhor começa a vir quando a gente percebe o Senhor dentro de nós, a autoridade do Senhor dentro de nós, diuturnamente, não num momento específico, onde a gente está lá formando aura no culto, né? Tudo bonitinho para todo mundo ver. A cada momento da nossa vida nós estamos caminhando com o Senhor, e o Senhor está nos direcionando: olha, isso é certo, isso é errado. Retorna para as mãos do Senhor o bem e o mal, que foi requerido lá no Jardim do Éden, quando o Senhor falou: olha, essa árvore é do conhecimento do bem e do mal, não comam delas, como da árvore da vida. Mas o homem, engodado ali, decidiu comer da árvore do bem e do mal. Foi como se ele ficasse de maior. Agora eu que sei o que é certo e errado. Mas quando a gente volta para o Senhor, a gente retorna para o Senhor essa prerrogativa. Vamos falar o que é certo e o que é errado. O
que é bom e o que é mal. E nessa união que nós temos com Ele, íntima, vivendo dentro de nós, Ele vai nos falar, porque muitas vezes o que nós achamos que é bem é mal, e o que nós achamos que é mal é bem, né? Os nossos sentidos físicos, emocionais e espirituais foram embotados com a queda. Mas quando a gente retorna para o Senhor, nós vamos afinando novamente o caminhar com o Senhor, né? E a demonstração de que isso está funcionando é a gente percebermos o Senhor Jesus Cristo habitando em nós. Por isso que em Romanos 8, versículo 10, o apóstolo Paulo vai falar assim, se Cristo habita em vós, veja isso, né? Consegue entender? Então, quando a gente começa a trabalhar, realmente ele começa. Claro que é importante o externo, todas as coisas que o Senhor trabalha para nos edificar, mas o importante é nós percebermos o reino dentro de nós e ouvirmos atentamente a voz do Espírito Santo, ao nosso Espírito, nos direcionando como devemos caminhar, né? Fica uma reflexão para você nesse dia, que vamos olhar para dentro de nós e vamos buscar caminhar com o Senhor cada vez mais. Eu queria deixar para você nessa manhã essa meditação, tá bom? Bom dia, Deus abençoe, meu irmão.